O diretor Jorge Fernando, falecido recentemente, foi uma figura fundamental na história da novela brasileira, por conta do sensacional bom humor que ele colocava em cada uma delas. Esse é o assunto do Além da Música dessa semana. Além de jornalista, crítico musical e consultor artístico, eu também realizo palestras, workshops, atuo como DJ e participo de uma série de eventos culturais. Para você me contratar, basta entrar em contato com a agência Danispol e eu estarei no seu evento trazendo cultura e diversão. Meu amigo e minha amiga, o tema do Além da Música desta semana se refere a uma figura emblemática na história das novelas brasileiras e a maneira como ele as dirigiu e como ele colocou bom humor em cada uma delas. Antes de eu começar com esse assunto, é claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, aquela coisa toda que você já sabe, visitar a nossa loja também, que tem uns produtos muito bons. E esse vídeo é uma maneira de mostrar a você que a morte do diretor Jorge Fernando encerrou um capítulo muito divertido na história da novela brasileira, porque ele foi o responsável por injetar em cada uma delas algo que até então era meio que impensável, que era aquele tipo de bom humor muito próximo do pastelão do cinema, aquela coisa de torta na cara, que para quem é fã dos Três Patetas era um negócio sensacional. E ele faleceu recentemente, mais precisamente no domingo da semana passada, e o que eu pretendo aqui é mostrar por que as novelas de hoje são simplesmente espetáculos ridículos quando comparadas a toda a teledramaturgia do passado, na qual o Jorge Fernando teve um papel muito importante. A gente sempre soube que novela era sinônimo de dramalhão, aquela coisa pseudo-romântica, muita canastrice, aquela coisa toda. E o Jorge Fernando foi um dos responsáveis por usar todos esses elementos a favor do bom humor. Tudo isso também eram elementos fundamentais para provocar gargalhadas em quem assistia as novelas. Ele inclusive foi um dos pilares do estabelecimento do horário das 7 horas na programação da Rede Globo como um horário de novelas leves e novelas divertidas. Novelas essas que eram verdadeiros bálsamos contra a falta de profundidade dramática que as novelas, em sua grande maioria, apresentavam. E grande parte desse conceito divertido que ele colocava nas novelas em que ele dirigia veio do fato de que ele estreou na televisão, na verdade, na frente das câmeras, como ator. Se eu não me engano, em 1978, numa série chamada Ciranda Cirandinha, onde ele contracenou com a Lucélia Santos, com o Fábio Júnior e com a Denise Bandeira. E aí, tempos depois, ele reapareceu na frente da televisão, inclusive fazendo um personagem numa novela que quem é noveleiro conhece muito bem. Ele era o irmão do personagem do Tony Ramos na novela Pai Herói, que você sabe que era aquela novela que foi escrita pela Janete Claire. E o curioso é que a cada trabalho que o Jorge Fernando fazia, ele se interessava cada vez mais por aquilo que acontecia atrás das câmeras. Tanto que, inclusive, ele começou a trabalhar como assistente de dois diretores muito renomados dentro da Rede Globo, que eram o Paulo Biratã e o Roberto Thalmann. Aliás, foi no comecinho dos anos 80 que ele estabeleceu uma parceria com outro cara que estava começando também, que é o Guel Arraes, que todo mundo conhece, evidentemente. E essa parceria foi fundamental para injetar bom humor nas novelas. E no seu primeiro trabalho como diretor, ele já fez bonito. Ele foi o diretor de Guerra dos Sexos, uma novela de 1983, escrita pelo Silvio Abreu, com quem ele também formou uma parceria sensacional. E essa novela, além de ter um roteiro genial, muito legal, muito divertido, ela tem pelo menos uma cena
simplesmente antológica, não apenas na história da novela brasileira, mas na história da televisão. Num café da manhã estavam dois dos maiores nomes do teatro e da TV brasileira naqueles tempos, que eram Fernanda Montenegro e Paulo Autran. Pois bem, nessa cena de café da manhã, que acabou virando uma guerra de tortas simplesmente sensacional, completamente inspirada nos filmes dos Três Patetas, essa cena até hoje é colocada sempre em que se monta algum tipo de coletânea dos melhores momentos da TV brasileira em todos os tempos. O mais incrível dessa história é que toda essa cena, que evidentemente a gente não vai poder colocar aqui por uma questão de direitos autorais, que a Globo ferrenhamente não deixa colocar, mas enfim, você vai encontrar por aí pela internet por aí. Essa cena ela foi feita, acredite se quiser, por orientação do Jorge Fernando, num take só e completamente improvisada em termos de diálogos e em termos de atuações e principalmente nas tortas na cara. Tudo foi ali improvisado completamente. E essa parceria com o Silvio de Abreu deu tão certo que eles voltaram a trabalhar juntos em várias outras novelas, inclusive o Jorge Fernando acabou dirigindo mais outras tantas e sempre com essa característica de colocar bom humor em cada uma delas. Mesmo naquelas novelas que não tinham tanto essa característica de suspense, o Jorge Fernando dava sempre um jeito de esculachar a própria novela em si, muitas vezes com uma série de improvisações e até mesmo ele fazendo pontas como ator em cada uma delas. Guardadas as devidas proporções, evidentemente, era algo que o Alfred Hitchcock, o famoso diretor, também fazia nos seus filmes. Ah, e o Quentin Tarantino também. É exatamente esse tipo de diretor, esse tipo de profissional que faz muita falta nos dias de hoje. E em novelas, não apenas da Globo, mas de todas as outras emissoras, inclusive essas novelas importadas por aí que são simplesmente pavorosas, carregadas de textos ruins, interpretações canhestras e situações completamente ilógicas, sem contar um pseudo-romantismo de Araque tão genuíno quanto uma nota de R$3. Era exatamente contra tudo isso que o Jorge Fernando lutava. Ele tentava trazer a cada uma dessas novelas, a cada direção que ele fazia, ele tentava trazer um aspecto de espontaneidade do dia a dia, que é um tipo de realismo que faz muita falta nos dias atuais. Isso que é coisa mais legal do que um diretor ser tão cara de pau em que em uma mesma novela, que foi no caso do Guerra do Sexo, por exemplo, ele fez o papel de guarda de zoológico, de segurança e de porteiro de um heliporto. E ainda colocava a própria mãe, a Hilda Rabelo, também atriz e tão divertida quanto ele, também para fazer umas pontas completamente amalucadas. Tão amalucadas quanto eram as interpretações, por exemplo, que ele, de uma certa forma, impingia aos atores. Ou seja, o Jorge Fernando tinha esse conceito de humor na cabeça tão bem sedimentado que ele passava isso para os atores com uma tamanha naturalidade que você conseguia realmente acompanhar o desenvolvimento do personagem. Como aconteceu, por exemplo, além da Guerra do Sexo, por exemplo, que era uma novela sensacional, teve uma outra novela muito legal que ele dirigiu, que foi Que Rei Sou Eu, que era uma coisa meio medieval, assim, divertidíssima. Aliás, era uma época em que até mesmo eu, que não era muito chegado em novelas, acompanhava, porque era muito divertido, era quase como se fosse uma linguagem de pop art dentro de um esquema bem canastrão. E você tem que lembrar, cara, que era uma época em que não havia internet. Então, mesmo assim, o Jorge Fernando, ele tratava de enxertar na novela uma série de temas atuais, política, comportamento, cultura pop, muito de leve, mas era absolutamente perceptível, cara. E isso feito de uma maneira muito bem pensada e sem aquela urgência de atualidade que a internet propicia hoje. Mesmo assim, o Jorge Fernando conseguia driblar isso. Aliás, essas eram características de várias novelas da época.
era possível discutir temas atuais inseridos dentro dos roteiros. Foi então que em 2015 ele teve um problema de saúde muito sério e no ano seguinte ele teve um AVC, que de uma certa forma acabou afastando o cara da televisão. Nesse período ele andava inclusive meio melancólico, assim, exatamente como um grande amigo meu, o José Messias, né? O José Messias, que foi jurado, que acabou se tornando um grande amigo meu quando a gente trabalhou junto no Raul Gil, porque essa melancolia era muito decorrente do fato de ele ver amigos dele morrendo praticamente mensalmente, vamos dizer assim. E isso realmente deixava o Jorge Fernando, como deixou o meu amigo José Messias, muito triste e melancólico. Inclusive o Silvio de Abreu até tratou de colocá-lo para dirigir mais uma novela que foi Verão 90, se não me engano, eu nem assisti essa novela, mas como uma maneira dele tentar ter um pouco de alegria dentro daquela fase. Inclusive nessa novela foi escalada uma das grandes amigas e uma espécie de diva do Jorge Fernando, que era a Cláudia Raia. E todo mundo que trabalhava com o Jorge Fernando dizia que ele era um cara divertidíssimo, super boa praça. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez num evento, assim, a gente trocou algumas palavras e realmente o cara parecia daqueles que você convidaria para tomar uma cerveja num boteco. Depois de tudo isso que eu contei para vocês, fica muito claro que uma figura como Jorge Fernando vai fazer muita falta na televisão brasileira. Numa televisão que hoje está completamente engessada, dominada por essa obsessão pela audiência, dominada pela pressão das agências de publicidade e que não há quase mais espaço para ousadia criativa. Nesse sentido, as novelas brasileiras hoje retrocederam em termos de desenvolvimento criativo e um cara como o Jorge Fernando vai fazer muita falta. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o Além da Música dessa semana. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda, visitar a nossa loja e na semana que vem eu trago mais um assunto aqui pra gente bater um papo, um assunto além da música, tá bom? Um abração e até a próxima.